Queridos, a graça e a paz do Senhor seja com você. Você pode dizer um amém para isso? Amém. Você pode se sentar. Olha, nós temos louvado e agradecido a Deus, porque Deus realmente tem podido despertar você, que é a igreja dele, que é a noiva dele, para realmente fazer a obra dele nessa nação, nessa terra e nessa cidade. Eu estava ali com a Gabi no colo, enquanto nós estávamos no teatro, e cada pessoa que dizia assim, quem vai me ajudar? Quem pode me ajudar? Ela falava assim, eu. Tinha uns que ela falava assim, esse eu não quero ajudar não. Mas tinha outros que ela falava assim, eu. Quando entrou a Sandra, ela falou assim, é a Sandra, fala com ela que eu vou ajudar. Às vezes a gente acha que precisa de muito, e que a criança precisa ser muito grande para ela ouvir de Jesus e para ela ser tocada pela palavra de Jesus. E a grande verdade, queridos, é que não existe tamanho para Deus falar com as pessoas. Não existe idade para Deus tocar o coração das pessoas. Não existe uma idade maior, só quando a pessoa for adolescente, ou só quando a pessoa for adulta. O Senhor pode tocar a vida de uma criança ainda no ventre, como Ele fez com João Batista. Não foi assim? Sabe, nós precisamos realmente saber que o Senhor está nos despertando. Porque só conhecer as coisas de Deus não resolvem, não são suficientes. Sabe, nós estamos vivendo uma era de muita informação e muito conhecimento. Tudo que você quiser fazer, você pode fazer. Se você não souber fazer, você aprende a fazer na internet. Se você quiser aprender um curso qualquer, você não precisa nem sair de casa para aprender. Porque o conhecimento e o saber estão muito próximos, estão muito perto de nós. Mas com Deus, é isso que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite. Com Deus, querido, saber, só saber, não é o suficiente. Nós temos pessoas que conhecem ao Senhor, que conhecem a palavra, que conhecem tudo de Deus. Mas sabe de uma coisa? Só saber não resolve. Eu gostaria de convidar você para abrir sua Bíblia comigo. No livro de Tiago. No capítulo 1. Tiago, no capítulo 1. Do versículo 22 em diante. A Bíblia diz assim. Tiago, no capítulo 1, a partir do versículo 22, a Bíblia fala assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Eu quero começar essa palavra hoje aqui, dizendo o seguinte: o que Deus fala para nós na sua palavra é que não é suficiente saber. Muitas vezes, quando nós estamos aconselhando as pessoas e nós dizemos para as pessoas assim, irmão ou irmã, a Bíblia diz, querido, que mentir é pecado. Você precisa mudar seu comportamento, porque a Bíblia diz que mentir é pecado, por exemplo. O que as pessoas normalmente dizem? Eu sei. Às vezes nós vamos falar com uma pessoa, aconselhar uma pessoa e dizer para ela assim, irmão, não é assim que Deus recomenda que você conduza a sua vida. Não é assim que Deus recomenda que você conduza o seu caráter. Não é assim que Deus recomenda que você testemunhe na sua casa. E o que a pessoa diz? Eu sei. Ainda afirma várias vezes, eu sei. Sabe de uma coisa? As pessoas sabem a palavra. Elas conhecem a palavra. Mas o que Deus está nos desafiando em Tiago é que a gente passe do nível de ouvinte, de quem sabe demais,
para quem faz demais. Sabe, queridos, saber demais é muito simples, mas é só o primeiro passo. A Bíblia também diz, e eu gostaria que você abrisse comigo, em Mateus, no capítulo 7, quando Jesus fala a respeito disso, e ele discorre a respeito de 2 homens. Ele conta uma história. Mateus, no capítulo 7. Ele diz assim, a partir do versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Jesus conta uma história aqui. Ele fala o seguinte, olha, aqueles que escutam podem construir a sua casa sobre a rocha. Mas aqueles que só escutam e ficam por isso mesmo, eles vão construir na areia. Aqueles que escutam e não ficam só apenas no escutar, mas conseguem praticar. Vai para a prática, para a atitude. A Bíblia diz, olha, esse aí é comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Sabe, a Bíblia diz que veio vento, veio chuva, veio tempestade, veio situações adversas para os 2. Os 2 ouviram. Os 2 tinham ouvido, os 2 conseguiram entender e os 2 sabiam, mas só um escolheu não apenas ser ouvinte, ser praticante também. Existe um problema, querido, em saber. Apesar da gente estar vivendo congestão de saber, as pessoas sabem muito, ainda mais aqui em Viçosa. Aqui é uma terra de conhecimento, você tropeça com o doutor. Você tropeça com gente que sabe coisas que a maioria das pessoas do planeta talvez não saibam. Sabe, você tropeça com gente que sabe demais. Você tropeça com crente que sabe muito também. Mas saber é uma coisa, fazer é outra completamente diferente. Saber no reino de Deus não resolve. Só conhecer no reino de Deus não é o suficiente, não é o bastante. Existe um problema aqui em saber. Sabe, e Augusto Cury diz que a gente vive num tempo tão cheio de conhecimento, que uma criança de 7 anos hoje tem informação acumulada na mesma proporção que um imperador romano tinha no auge das suas conquistas. Quando o imperador já tinha vivido uma vida inteira, já tinha conhecido o mundo, aí ele tinha a quantidade de informação que uma criança de 7 anos hoje tem. Então entenda, o problema dessa sociedade, queridos, não é conhecimento. O problema dessa sociedade não é deixar de saber as coisas. O problema dessa sociedade não é ignorância. O problema dessa sociedade é que parou no conhecimento. O problema do saber, segundo o que a palavra de Deus diz, é que ele sempre vai exigir de nós uma resposta. Eu aprendi algo, eu conheci algo, eu recebi algo, o que eu vou fazer com isso? A Bíblia diz assim, olha, conhecereis a verdade vos libertará. Mas entenda, ela só vai libertar se ela puder mudar o seu comportamento e a sua maneira de pensar. A palavra de Deus não muda você só de você escutar a palavra. Ela não muda você só porque você sabe dela. Ela não muda você só porque você conhece de capa a capa a palavra de Deus. A Bíblia diz o seguinte, olha, a letra mata. Você não precisa só da letra, você não precisa só do conhecimento. Você precisa mais do que isso. O problema é que essa verdade só vai poder libertar se ela puder mudar a minha atitude. Conhecimento só serve para me mandar um passo adiante. O
conhecimento por si só, ele tem um perigo muito grande, segundo o que a palavra de Deus diz. O conhecimento quando eu só busco conhecimento para ficar cada vez mais inteligente, mais culto, eu corro um risco seríssimo. Porque para Deus, tudo que Ele dá para nós, querido, inclusive o conhecimento, é para a gente usar como ferramenta. Mas quando eu só busco aquilo, só quero aquilo para mim, a Bíblia diz que eu corro risco de me ensoberbecer. Eu começo a saber mais que os outros. Eu começo a me achar melhor que os outros. Eu começo a achar que os outros são inferiores porque eles não sabem o que eu sei. Entende isso? E a Bíblia fala, em Tiago, no capítulo 3, que esse tipo de sabedoria, de conhecimento, não tem nada de Deus nele. Ele poderia ter sido usado para Deus, mas ele foi usado para orgulho, para vaidade, para soberba. E quando ele passa para esse nível, ele já não serve mais para o reino de Deus. Ele já não pode ser mais utilizado para o reino de Deus. Existe um problema em saber demais e não fazer nada com o que a gente sabe. Deus costuma pegar essas pessoas que sabem muito e confundi-las. É isso que a Bíblia diz em 1 Coríntios. Que Deus pega os sábios, os entendidos e dá um nó na cabeça deles. Chega uma hora da vida deles que a cabeça deles funde porque eles não conseguem mais sair do lugar. Deus pega os sábios e faz da loucura de Deus, que é mais sábia do que qualquer sábio. A fraqueza de Deus, a Bíblia diz, que é mais forte do que qualquer outra coisa nessa terra. A Bíblia diz o seguinte, olha, Deus pega aquelas coisas loucas, aquelas desprezadas, aquelas que não são, para envergonhar as que são. E é por isso que tem muita gente inteligente que vai ler a Bíblia e não entende nada. Sabe por quê? Porque não se lê a Bíblia simplesmente com o seu conhecimento. A Bíblia diz em 1 Coríntios que essa sabedoria do mundo não pôde revelar Deus para as pessoas. Deus não pode ser revelado simplesmente com o meu intelecto. Eu não acho Deus assim. Não é assim que eu consigo saber quem é Deus e o que eu recebo de Deus na minha vida. A Bíblia diz que Deus pega os sábios, os entendidos e confunde-os. Existe um problema também em só saber. E esse texto eu gostaria de abrir com você, no livro de Lucas ainda. Nos Evangelhos. Quando Jesus explica sobre o problema de só saber. Quantas vezes nós vamos conversar com pessoas que estão desviadas, com pessoas que estão afastadas do Evangelho. Você vai dizer para ela, irmão, você precisa voltar para o Senhor. E a pessoa diz para você, eu sei. Olha, a Bíblia diz isso, isso, isso. E a pessoa costuma até terminar o versículo para você. Ela sabe. Olha o que Jesus disse. Em Lucas, no capítulo 12. Versículo 47. Em diante, a Bíblia diz assim. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a vontade, nem segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais se lhe pedirão. Entenda uma coisa, quanto tempo tem que você anda com Deus? 20 anos? 10 anos? 5 anos? Quanto tempo tem que você conhece a palavra de Deus? A Bíblia diz o seguinte, olha, você tem andado com Deus durante tanto tempo. E sabe tanto. O que você sabe pode mudar a história de uma família inteira. O que você sabe pode mudar a história de uma nação inteira. O que você sabe, querido, de conhecimento de Deus, de experiência com Deus, de tempo andando com Ele, pode mudar muitas vidas. Mas sabe de uma coisa? Quando eu sei a vontade do meu Senhor, eu conheço, mas eu não me apronto para Ele. A Bíblia diz, olha, eu vou ser réu de maior juízo.
Uma coisa é eu não conhecer a Deus e terminar minha vida, entregar minha vida a Jesus na hora da morte, como aquele ladrão da cruz. Não teve tempo de nada. Mas a outra coisa é eu ter o privilégio de conhecer a Deus desde quando eu era criança. E andar com Ele, conhecê-lo e saber das coisas dEle, conhecê-lo na intimidade. E só saber e mais nada. Entenda uma coisa, só saber para Deus não é o suficiente. Tem gente por aí arrotando o conhecimento de Deus. É uma figura feia, né? Parece aquele cara que comeu linguiça no almoço e de tarde você sabe que ele comeu. Não é ruim, feio demais? Mas é assim. Tem tanto crente sabendo de Deus, tanto crente conhecendo a Deus, mas fica só no saber. Sabe, queridos, com Deus, saber só não é o suficiente. Para que você tenha um relacionamento com Deus, só conhecer a palavra dEle não é suficiente. É preciso realizar com Deus. É preciso deixar que essa sabedoria saia daqui, ó, e venha para cá. Para as suas atitudes, para os seus atos. E é por isso, quando a Bíblia diz que Jesus disse assim, olha, aquele que conheceu a vontade do seu Senhor. Tem hora que, sinceramente, a ignorância é uma bênção. Fala sério. Tem hora que você não saber das coisas é melhor do que se você soubesse. Em certo sentido, a ignorância é uma coisa muito boa. Em relação à vontade de Deus, você conhecer a vontade de Deus e ficar só no saber, a pior coisa que podia acontecer conosco. A Bíblia diz o seguinte, olha, que muito mais do que saber, é preciso edificar. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios, no capítulo 1. 1 Coríntios, abre a sua Bíblia, deixa no livro, no capítulo 1 aberto. Nós vamos ver o que a Bíblia diz, o que Paulo escreve à igreja de Corinto. E eu quero te dar aqui um panorama de quem era a igreja de Corinto. Era uma igreja que vive da época dos filósofos, daqueles filósofos que a gente estuda nas nossas aulas de sociologia, filosofia do ensino médio. Depois, quando a gente vai para a faculdade também, a gente estuda em ética, estuda em um monte de coisas, um monte de matérias. Paulo escreve para uma igreja que queria muito conhecimento. Uma igreja, numa época e num lugar que estava buscando conhecimento e buscando a verdade. E era isso que a filosofia grega ensinava, que quanto mais você soubesse, mais influente você seria, mais poderoso você seria, melhor você seria na sociedade. Você ficaria bem se você soubesse das coisas. Se você fosse sábio, você ia ser uma pessoa de valor. Mas aquelas pessoas que não tinham, que não buscavam a sabedoria, que não inquiriam, que não perguntavam, que não estavam dispostos a saber dos mistérios do mundo, elas não seriam tão valorosas assim. Paulo escreve para essa igreja, exatamente nesse contexto. Quando Sócrates já tinha vivido, quando Platão já tinha escrito o que Sócrates escreveu, quando Aristóteles veio, e quando todo esse pensamento que chegou até nós, inclusive, coisas que nós vivemos hoje, eram coisas que eles ensinavam naquela época. Um povo dotado de conhecimento, de sabedoria, procurando a razão de tudo. Mas a Bíblia fala que Paulo escreve para essa igreja. E ele começa a dizer para essa igreja o seguinte, olha, eu sei que vocês são tão sabidos. Eu sei que vocês sabem tanto. Eu sei que vocês são doutores do saber. Eu sei que vocês conhecem tudo. Mas eu quero falar algumas coisas para vocês. Só saber não resolve. Sabe, o livro de 1 Coríntios foi escrito para essa igreja. E o que era pior de tudo, eu acho. Não apenas o contexto cultural e filosófico dessa igreja, mas também o contexto espiritual. Não faltava nenhum dom espiritual para essa igreja. Essa igreja era aquela do reteté. Você entrava, tinha um profetizando na porta, o outro falando em línguas ali, o outro curando do lado de cá, o outro fazendo milagre do lado de lá. Não faltava dom espiritual nessa igreja, era para ser um céu na terra essa igreja. Mas sabe de uma coisa?
nessa igreja tinha as coisas mais escabrosas do mundo. No meio disso tudo, no meio desse monte de conhecimento, desse monte de gente sábio, desse monte de gente espiritual, desse monte de gente entregando revelação para lá e para cá, tinha gente com incesto, com prostituição, com embriaguez, com desordem no culto e com coisas do tipo. Tudo que você puder imaginar de pecado tinha nessa igreja. E eu fico pensando o seguinte, olha, para esse povo que Paulo escreve, diz para eles o seguinte, não adianta só saber, irmãos. Não adianta só conhecer as coisas. Não adianta só estar cheio de inflamado de conhecimento e esse conhecimento não fazer nada por você e pela sua vida. Não servir para nada mais do que para que você pendure títulos e títulos e títulos e títulos na parede. Paulo escreve para esse povo, e eu queria começar nessas cartas aqui. Abra comigo o livro de 1 Coríntios, no capítulo 8. Nós vamos ler alguns desses textos. Quando Paulo diz o seguinte, olha, 1 Coríntios, no capítulo 8, ele fala assim no versículo 1. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. E aí ele diz uma coisa impressionante, ele diz assim, olha, o saber ensoberbece, mas o amor, diga comigo, edifica. O amor edifica. Sabe, existem coisas, querido, que na sua vida só vão funcionar e só vão ser construídos se forem feitos não apenas com conhecimento, mas com o amor. E ele diz para o povo assim, ó, eu sei que vocês são senhores do saber. Ele está usando de ironia mesmo. Porque ele está falando dessa sabedoria desse século, desde o 1º capítulo. Quando chega no 8º capítulo, ele diz o seguinte, olha, eu sei que vocês sabem tudo. Inclusive em relação às coisas sacrificadas a ídolos. Eu sei que vocês são senhores do saber. Mas deixa eu lembrar uma coisa para você, igreja, que Paulo fala para os 1 Coríntios. O saber somente, ele só serve para ser instrumento de orgulho e de vaidade para você. Para você dizer, olha, eu sou PhD, eu sou doutor, eu sou não sei quem, eu sou fulano de tal. A Bíblia fala o seguinte, olha, o saber ensoberbece, mas o amor edifica. O que importa, querido, não é a quantidade que você sabe, mas é a quantidade que você usou, que você tem de conhecimento para edificar a sua vida e a vida dos outros em amor. É o tanto que você conseguiu construir com o que você recebeu de Deus. É o que você conseguiu edificar, porque a Bíblia diz aqui mesmo em 1 Coríntios, que nós somos edifício de Deus. Deus trabalha em nós, colocando pedrinha por pedrinha. E sabe de uma coisa, o conhecimento serve para isso. Se ele não puder edificar casas, quando Jesus falou daquela casa lá atrás, que o moço construiu na areia, ele não estava falando de casa, ele estava falando da gente. Ele estava falando de nós. Ele estava falando daquelas casas que não vão ficar aqui não, que vão para a eternidade. Ele estava falando daquelas coisas que podem ser construídas aqui, começarem a ser construídas aqui, e podem ir para a eternidade. Porque tudo que você fizer aqui, que não foi isso, vai ficar, querido. Você pode ganhar o diploma que for, ele vai ficar aí, pendurado na parede. Você pode construir a casa que for, quantas casas forem, você pode ganhar o dinheiro que for, ele vai ficar. Mas Deus fala para a gente o seguinte, a gente precisa usar tudo que Ele nos deu para construir isso aqui, ó. Para edificar o que importa. O que importa sou eu e você. Para o Senhor, querido, o que importa não é quantas coisas no final das contas que nós conseguimos realizar nessa terra, mas quanto nós podemos abençoar a vida dos outros e sermos abençoados também pessoalmente. Entenda uma coisa, a Bíblia diz o seguinte, não é quanto você sabe, mas é o quanto você usou de sabedoria para edificar a sua casa e a sua família, para construir casas para Deus no interior dos seus filhos e do seu cônjuge. Hoje nós estamos orando por missões, nós vimos o teatro da igreja aqui, que em nome de Jesus não é o nosso caso. Deus te levantou nessa noite, te despertou. Mas sabe, a nossa casa, querida, é o nosso primeiro campo missionário.
Se eu sei que o que mais importa não é o tanto que eu conheço, mas é o tanto que eu construo de casas para Deus. Eu sei que o que eu tenho, meu conhecimento, meu tempo, meu dinheiro, meu recurso, minha inteligência, minha criatividade, minha sabedoria, precisa ser usada no lugar certo. Quantas pessoas estão vendo seus filhos se perderem porque eles não sabem construir as suas casas? Não sabem edificar? Sabe quantos pais que poderiam ser um instrumento de bênção na vida dos filhos, mas não sabem ser, não entenderam a importância disso? Quantas esposas que ainda não têm seus maridos crentes e que poderiam ter, se soubessem o seu papel? Eu lembro de uma mulher, hoje de manhã eu contei a história dessa mulher aqui. Que um dia era uma pessoa que frequentava conosco há uns anos atrás. E um dia o marido dela, que não era descrente, torto demais, parou o Marcos na rua e falou com ele assim: ô pastor Marcos, eu queria falar com o senhor. Eu queria dizer para o senhor que aquela mulher que fala que é sua ovelha, que a mulher é um demônio. O senhor não sabe quem é aquela mulher. E o Marcos falou: que isso, irmão? Chamando ele de irmão. Não, pastor, é verdade. Ela fala de mal de mim para o senhor, não fala? O Marcos falou: fala. E ela virou para ele: pois é, o dia que ela está lá em casa, ela fala mal do senhor para mim. E o Marcos virou para ele: não, irmão, mas ela é uma bênção. Na verdade, essa mulher não conseguiu edificar nem a própria casa. E foi embora. Porque ela não entendeu o que mais importa. Sabe, a Bíblia diz o seguinte, quando Paulo escreve, que o reino de Deus não importa o quanto nós sabemos, mas o quanto nós construímos e edificamos em amor. O quanto nós usamos nossa grande sabedoria para abençoar o outro, para ajudá-lo a conhecer a Jesus. E o quanto cooperamos com Deus na construção de casas para Ele. A gente tem visto umas palavras no Tadel na terça-feira aqui. Quem tem vindo? Tem sido abençoado. Sabe como nós temos sido abençoados com aquelas palavras? Como tem transformado o nosso coração e a nossa maneira de pensar. Que ele diz assim: olha, o propósito de Deus, querido, para a igreja, nunca foi só evangelismo. Evangelismo vai acabar o dia que nós subimos para o céu. O propósito de Deus não é que essa igreja evangelize, não. O propósito de Deus é que essa igreja seja casa para Ele. Que eu e você sejamos casa para Deus. Porque Deus constrói casas para Ele e habitação para Ele antes da fundação do mundo. Depois veio o pecado, e por causa do pecado a gente precisa evangelizar, por causa do pecado a gente canta para as pessoas, por causa do pecado a gente prega. Mas a hora que não tiver mais isso, o propósito de Deus para a igreja continua. E o propósito de Deus para a igreja, queridos, não é que ela fique uma expert em evangelização. A gente só evangeliza porque a gente quer fazer casas para o Senhor morar. A gente só faz célula porque a gente quer construir casas para o Senhor morar. Cada vez que uma pessoa vai para a célula, ela está sendo edificada mutuamente. Ela pode crescer no conhecimento de Deus. Deus pode morar lá. Abra comigo em 1 Coríntios, no capítulo 10. Vira a folha aí da sua Bíblia. Quando o apóstolo Paulo diz assim, olha. Versículo 23 e 24. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas me são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, sim o de outrem. De novo, Deus fala através de Paulo, olha, sabe o que importa? No final das contas, sabe o que importa? Importa é se você edificou o seu irmão em amor. Importa é se a sua vida cresceu com Deus. Porque Deus não vai contar a quantidade de livros que você leu, querido. Não importa a quantidade que você sabe. Quanto mais você souber, teoricamente, muito mais você pode realizar em Deus. Quanto mais você sabe, mais você vai poder usar como ferramenta o seu conhecimento para construir. Sabe, o que Paulo está dizendo é o seguinte: eu sei, eu tenho conhecimento de que todas as coisas moralmente corretas eu posso fazer, porque me são lícitas.
Coisas que você pode fazer, querido. Você pode e deve estudar, você pode e deve trabalhar. Muito melhor que trabalho, né? Deus não gosta de gente preguiçoso. Mas olha, você pode fazer todas essas coisas. Casa, se dá em casamento. Vive a sua vida aqui bem. E Paulo diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas elas edificam. Hoje de manhã eu falei de um exemplo. Muitas pessoas dizem assim: olha, eu não quero me envolver muito porque eu preciso descansar. Descansar é uma coisa lícita, não é? Não é uma coisa que Deus manda, inclusive? Não é uma coisa boa que Deus recomenda na sua palavra que você tenha descanso? Mas as pessoas às vezes usam isso para dizer: olha, eu não posso trabalhar para o Senhor, eu não posso edificar o outro, eu não posso exercer meu ministério, meu sacerdócio, porque eu preciso descansar. Estou muito cansado. E sabe de uma coisa? Eu me lembrei de que Davi também estava muito cansado quando ele estava no varandão para ver Betseba lá. Lembra dessa história? Ele estava usando de um direito que ele tinha. Ele era rei, ele já tinha lutado tantas guerras, ele já tinha saído em tantos combates. Era mais do que justo que aquele homem tirasse férias. Era mais do que justo que ele tivesse um tempo de descanso. Mas entenda, o tempo de descanso que ele teve, numa hora que os guerreiros dele estavam todos no campo de batalha, esse homem precisava pelo menos estar lá intercedendo, de pezinho para cima, né? Descansando, relax, mas intercedendo. Mas o fruto não trouxe edificação. O fruto do descanso dele, que era uma coisa tão lícita, tão justa, o que trouxe para ele, para a sua família, foi maldição, porque dali surgiu um adultério. Do adultério, aquele menino que morreu. E depois toda uma história na família de Davi de maldição, maldição, maldição. Porque ele usou uma coisa que era lícita. Fora de hora. Fora de propósito. No versículo 33, a Bíblia fala assim: assim como eu também procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O que Paulo está dizendo é: olha, irmão, você conhece muito de Deus, então usa tudo que você tem em favor de ganhar almas para Jesus. Seja meu imitador, porque é assim que eu faço. Paulo, se tinha alguém conhecedor das coisas, era Paulo. Membro do Sinédrio, o cara era conhecedor mesmo. Tinha conhecimento para todo lado. Saía conhecimento de Paulo até nos poros. Mas ele diz: olha, faz como eu faço. Usa tudo que você tem para investir naquilo que importa. Pessoas é o que importa. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quando ele fala no versículo 12, no capítulo 12, quando ele fala assim: olha, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. De novo ele vai falar: olha, eu sei que vocês sabem muito, mas não fiquem sem saber a respeito dos dons espirituais, de como Deus espera que você use. E olha o que Paulo diz. Paulo ainda fala assim, olha, no capítulo 12, versículo 31, quando ele fala assim: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E ainda eu passo a vos mostrar um caminho sobremodo excelente. Paulo está dizendo assim: olha, eu vou falar para vocês a respeito dos dons espirituais. Tem esse. Deus faz assim, assim, assim. E ele termina o ensino dele dizendo assim: olha, mas eu queria que vocês procurassem os melhores dons. Sabe quais são os melhores dons que Paulo está dizendo aqui? Os dons que eu posso usar em favor do outro. Os dons que eu posso usar para edificar o outro. Quando ele diz assim, olha, capítulo 13, 14, e versículo 1, ele fala assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, porque quem fala em outra língua não fala a homem senão a Deus, visto que também entende em espírito, fala em mistérios.
Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. E ele vai dizendo o seguinte: procura os melhores dons, porque se você procurar só dom de línguas para você, você vai receber alguma coisa que pode edificar só você. E é muito interessante porque às vezes as pessoas vão buscar batismo com o Espírito Santo e elas buscam até elas receberem dons de línguas. Elas buscam até elas receberem para elas. Mas Paulo está dizendo o seguinte: um dom que você pode usar só para você, ele vai ser pouco. Você precisa buscar de Deus algo que Deus possa usar em favor do outro, em favor da edificação do outro. E é por isso que ele fala, olha, faz isso em amor, segue o amor, edifica em amor, mas busca de Deus dons que podem ser úteis na vida das pessoas. Qual é o dom que pode ser útil na vida da pessoa? Que ele está dizendo, profecia. Quando você pode ensinar aos outros a palavra de Deus, pode falar para os outros a vontade de Deus. Por que isso é mais importante no contexto que Paulo está dizendo aqui, do que o dom de línguas? Porque o dom de línguas, quem fala dom de línguas é para ele só. Ele edifica só ele. Mas quando uma pessoa pode ser usada por Deus para edificar outros, é muito melhor. A Bíblia diz assim, olha, no capítulo 13, volta um pouquinho aí, quando ele fala assim: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, eu nada serei. Olha, não adianta só você saber, porque se você souber só, o conhecimento vai passar. O importante não é fazer as coisas só. Se o importante não é só conhecer, então eu preciso fazer muito para Deus, é isso? Olha, as pessoas fazem as coisas por motivos diversos. No tempo de Paulo, as pessoas pregavam Jesus por inveja. Porque elas sabiam que se elas pregassem Jesus, mais Paulo ficaria preso. As pessoas fazem coisas para Deus, dizendo que são para Deus, mas a motivação precisa ser julgada. Por que eu faço as coisas para Deus? Por que eu sou tão ativo na igreja? Por que eu faço tanto? É porque eu quero aparecer? É porque eu quero ficar bem na fita? É porque eu não quero me sentir excluído? Ou é porque eu amo a Deus tanto que eu quero edificar em amor, como eu recebi em amor? A palavra de Deus diz ainda em 1 Coríntios, no capítulo 14, um pouco mais adiante aí, no versículo 6. No versículo 12, a Bíblia diz assim: assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Para que Deus quer que você tenha conhecimento, querido? Fala para mim, antes que você durma aí. Para que Deus quer que você seja cheio de conhecimento? Para a edificação da igreja. Para que Deus quer que você seja cheio de recursos? Para a edificação da igreja. Para que Deus quer que você seja cheio de dons? Fala para mim. Para que você fique o cara mais espiritual e as pessoas olhem para você e digam: olha, lá vai o espiritual. É para isso. Deus te dá as coisas, querido, para a edificação da igreja. Saiba que o que você tem não é seu. O que você tem não é só para você. Deus não deixou que você tivesse vida, recurso, talento, conhecimento só para você. Você pode usar ele mal, mas ele não é só para você. Deus não te deu habilidades para que você fique com elas, ou para que você faça delas um motivo de vaidade, orgulho e ensoberbecimento. Mas Deus faz isso para que o outro seja edificado. Onde é que hoje está a mão de Deus? Você é a mão de Deus. Onde é que está hoje os olhos de Deus que veem essa terra? É você que é os olhos de Deus. Onde é que estão os pés de Deus? Nos seus pés. Deus dá as coisas, querido, para a edificação da igreja. E a Bíblia diz, e ele ainda vai terminando lá no capítulo 16.
quando ele fala assim, no capítulo 16, versículo 14, quando ele diz: todos os vossos atos sejam feitos em amor. Ele não diz: todos os vossos atos sejam feitos em conhecimento, mas ele diz: todos os vossos atos sejam feitos em amor. Porque o amor faz coisa muito mais poderosa que o conhecimento faz. As pessoas dizem assim: olha, eu não posso ainda trabalhar para Deus porque eu não estou preparado. Eu preciso me preparar mais. Olha, vai fazendo e vai preparando. Vai amando e edificando em amor com o que você tem. Lança o seu pão sobre as águas, é isso que a Bíblia diz. Porque depois de muitos dias você vai achar ele multiplicado. Tem gente que tem só um pouquinho, querido, de Deus, de conhecimento, de intimidade com Deus, e faz infinitamente mais do que nós, que sabemos tanto de Deus. A Bíblia diz: olha, todos os vossos atos sejam feitos em amor. Não importa o tanto que você sabe, importa o tanto que você edifica com o que você tem. Não importa o tanto que você sabe, para você andar com a cabeça desse tamanho por aí, e as pessoas dizerem: olha, como ela é inteligente, como ela é culta, como ela sabe tantas coisas, como ela conhece tanto a Deus. Se nós que conhecemos a Deus, querido, com esse conhecimento que nós temos, e o nosso conhecimento não servir de ferramenta para cumprir a vontade de Deus nessa terra, não vai servir para mais nada. Porque o dia que você morrer, isso vai ficar. Você não vai poder entrar no céu com seus diplomas. Porque você vai descobrir que o mais inculto no céu é milhões de vezes mais sábio que você. Você não vai poder dizer para Deus o tanto que você sabe. Porque a hora que você morrer e que você entrar no céu, você vai saber que conhecimento é uma coisa da eternidade. E lá todo mundo vai saber igual. Você não vai poder dizer para Deus: olha, Deus, o Senhor não pode me cobrar de eu ter feito isso, porque eu fiz outras coisas, eu cuidei da minha vida. Eu fui cuidar de ensinar meu filho a ganhar dinheiro, ensinar meu filho a ser alguém, um profissional. Se você conseguir ensinar seu filho a ser um bom profissional, a ganhar dinheiro, ensinar seu filho a ser um homem de valor nessa terra, e muito mais do que isso, a ser alguém que edifica a vida dos outros, eu digo para você que você construiu a maior de todas as suas riquezas. Porque essa riqueza vai passar para a eternidade. É a única coisa que nós vamos levar diante de Deus, querido, é o que nós fizemos para Ele. A única coisa que nós vamos entrar diante de Deus e poder oferecer para Deus e mostrar para Ele, né, quantas casas nós construímos aqui, não são quantos diplomas nós tivemos aqui, não são quantas coisas importantes nós fizemos aqui, não é quantos amigos da sociedade eu fiz aqui, mas é quantas pessoas eu ganhei para Jesus e eu fiz delas casas para Deus poder morar. É isso que vai contar. No último dia é isso que vai contar. Enquanto isso, meu filho, enquanto você vive, enquanto você cumpre o propósito de Deus, ganhe dinheiro, faça seu estudo, estude o tanto que você quiser, conheça muito mesmo. Mas entenda, isso é ferramenta. Isso não é um fim. Isso é só o meio que Deus vai poder usar você de forma mais fácil para que você construa casas e edifique a igreja dele. Você não foi chamado, querido, para sentar dia após dia, domingo após domingo nesse banco aí. Escutar, 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 escutar e voltar para casa. Não é para isso que Deus te chamou. Não é para isso que Deus salvou você. Não é para isso que Deus conta com você. Não é para isso que Deus se revela a você, inclusive. Você acha que o que Deus revela a você, como Deus se mostra a você, como Deus opera com você lá na intimidade do seu quarto, no secreto do seu quarto, é para você receber e ficar só para você? Tudo que você tem, que eu tenho, inclusive a nossa casa, a nossa família, nós precisamos realmente usar para a edificação dos outros. Queridos, nossos filhos são nossos, mas nós somos cooperadores de Deus na criação deles.
Eles são nossos até um certo ponto, depois eles vão embora, eles crescem e vão embora. Mas enquanto eles são nossos, estão conosco, está debaixo da nossa responsabilidade. Está debaixo da nossa responsabilidade também usar tudo que nós temos e somos para fazer deles casas para Deus. Para fazer deles edificações para o Senhor. Para fazer deles construtores e cooperadores também. Vai ser muito ruim se nós terminarmos a nossa vida e olharmos para trás, sabermos que tudo que Deus nos deu só serviu para esse tempo que nós ficamos aqui. Vai ser terrível se nós tivermos que chegar diante de Deus e dissermos para Deus: Senhor, nós não tivemos tempo. Senhor, nós não tivemos condições de fazer. E o Senhor sabe, até que eu gostaria, mas não deu, Senhor. Eu tinha coisas importantes. E Deus vai perguntar para a gente: olha, o que mesmo de mais importante tinha lá embaixo para você fazer do que edificar casas para Deus? Querido, seu conhecimento não vale nada. Nada, nada, nada. Se ele for só conhecimento. A quantidade de experiência que Deus te deu não vale nada se essa quantidade de experiência só ficar para você. O tanto que você é sábio, conhecedor das coisas de Deus, o tanto que você sabe de religião, de teologia, de filosofia, de tudo quanto há. Não vale nada, 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 se ela não puder ser usada para edificação do outro, para que Deus possa morar na vida do outro, para que o outro seja um edifício onde Deus mora, seja uma casa onde Deus habita. Só para isso que serve. Sabe aqueles talentos e aquelas habilidades que tantas mulheres aqui têm, que são tão criativas, sabem tanto, conseguem fazer tanto, conseguem pegar materiais e transformar em outras coisas tão maravilhosas. Sabe essa habilidade que Deus te deu? Ela não vai servir de nada se você usar isso só para você ganhar dinheiro. Ou só para deixar a sua vida mais bonita. Se ela não servir de ferramenta para a edificação do outro. Sabe aquela habilidade que Deus te deu para fazer amigos? Tem gente que é espetacular para fazer amigos. Não é o meu caso, não. Eu acho que não. Para ser meu amigo, tem que querer ser meu amigo. Porque eu não sou tão simpática assim. Mas sabe uma coisa? Tem gente que tem tanta facilidade de ser amigo dos outros. Não é? Onde aquela pessoa está cheia de gente perto dela. Eu acho isso um milagre. Sério. Eu falo: Deus, o Senhor não deu tudo para todo mundo, né? O Senhor me deixou sem esse negócio aí. O Senhor deu para os outros. O Senhor deu para a Valdete, né? Deu para o Reinaldo. Já viu onde é que o Reinaldo está? Um monte de gente. Onde é que a Valdete está? Tem assim um bolo com ela. Já viu? Isso é uma habilidade. Deus quer que você use isso para a glória dEle. Deus quer que você use isso para a edificação da igreja. Deus não te deu isso só para que você tenha muitos amigos. Só para que você seja repleto de amigos. Para que a sua vida nunca seja sozinha. Para que você nunca seja solitário. Deus te deu isso. Porque isso vai ser uma ferramenta para a glória dEle. Paulo termina o texto dizendo para os coríntios assim, no versículo 24, no capítulo 16. O meu amor seja com todos vós, em Cristo Jesus. É engraçado como ele começa a carta dizendo assim: olha, sabe esses saberes que vocês têm tanto? Sabe esses conhecimentos que você tem tanto? E ele termina a carta dizendo o seguinte: olha, fica com o que é mais importante. Fica com o que é capaz de edificar. O amor é capaz de edificar. O conhecimento nem sempre edifica se ele não for usado como ferramenta. Porque muitas vezes aquilo que a pessoa tem, ela acha tão precioso que ela não quer compartilhar com os outros. Às vezes você sabe fazer um bolo. Não sei quem estava me falando esses dias que pediu a receita e a pessoa não deu. Foi pedir uma receita de não sei o quê. Falou assim: me dá a receita disso, disso e disso. A pessoa falou assim: não dou não. Você vem cá comprar, um negócio assim.
Conhecimento não é capaz de edificar os outros, mas amor é. Se tivesse amor aí, tinha dado a receita, tinha feito o negócio e dado também, para edificação do outro. Queridos, é assim que Deus espera que a sua igreja seja. Não importa o tanto que você sabe. Se esse saber que a gente tem não redundar em casas para Deus, eu tenho medo do que Ele pode virar. Se esse saber que nós temos não vira ferramenta na mão de Deus, para que Deus construa casas através de nós, para que Deus levante pessoas, para que Deus edifique pessoas, para que Deus salve pessoas, para que Deus restaure pessoas, olha para trás na sua vida e você vai ver que Deus precisou usar pessoas para te abençoar, não foi assim? Você conheceu a Jesus porque Deus colocou pessoas que puderam edificar a sua vida. Pessoas que oraram por você, pessoas que foram lá te buscar quando você estava meio endurecido. Pessoas que continuaram orando por você quando você começou a esfriar na fé. Pessoas que estavam ali dispostas a serem braços e pernas de Deus para edificar a sua vida. Deus pôde contar com o que elas tinham. E às vezes nem tão preparadas assim elas eram. Às vezes nem intelectualmente preparadas elas eram. Mas elas puderam ser bênção na sua vida. Você já teve gente assim na sua vida? Você pôde contar com pessoas assim na sua vida? Você só pôde ter algo de Deus na sua vida, querido, porque outras pessoas resolveram se dispor para edificar você. Então entenda uma coisa. Se você está aqui nessa noite e conhece de Deus, pouco ou muito, ou pouquinho mesmo, ou muito, saber só não é o suficiente. Deus espera que você use tudo isso em amor. Não em orgulho, não em vaidade, não em soberba, não em dureza. Não em insensibilidade, não em incredulidade, mas em amor. Para edificar a vida do outro. Eu gostaria de convidar você, fique de pé. O seu conhecimento diante de Deus, querido, só serve, só tem valia, se ele puder ser usado para edificar o outro. Nessa noite, se você entende que é isso que você deseja com Deus. Às vezes você não se sente nem tanto preparado, às vezes você acha que você podia ler mais a Bíblia. Então leia. Às vezes você acha que você podia orar um pouco mais, então ore. Mas entenda, tudo que você tem de Deus é para que você edifique o corpo. É para que você edifique esse irmão que está aí do seu lado. É para que você sirva como instrumento útil para o Senhor. Sabe uma coisa que Deus fala em 1 Timóteo? É que numa casa existem muitos utensílios. Mas existem aqueles utensílios que são só de enfeite. Você não pode nem botar a mão nele. Esses não são os melhores. Os melhores são aqueles que você pode usar sempre. Aquele que você pode usar no dia a dia, aquele que você pode usar quando chega uma visita, aquele que você pode usar que é útil para a pessoa. Que tipo de instrumento você quer ser na mão do Senhor? Só enfeite? Ou você quer ser aquele instrumento que Deus pode contar? Que Ele gosta de usar? Porque você é tão útil para Ele? Você se dispôs tanto para Ele? Você entendeu tanto qual é o propósito de Deus para a sua vida, que Deus pode te usar sempre. Você não foi deixado só para ser enfeite, para os outros verem lá o crente. Mas você se levantou para ser útil na vida dos irmãos. Para ser útil na mão de Deus, para que Deus edifique o irmão. É isso que Deus espera de nós.